Gente, então nós vamos corrigir a lista sobre MHS, movimento harmônico simples. Primeira questão. O período de oscilação de um pêndulo simples pode ser calculado por T igual a 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo e G é a aceleração da gravidade ou campo gravitacional, no local onde o pêndulo se encontra. Um relógio de pêndulo marca na Terra a hora exata. É correto afirmar que se ele tivesse sido levado para a Lua, o que acontece? Na Lua, a gravidade é menor do que na Terra, ok? Do que o G da Terra. Então, o que vai acontecer? O período é inversamente proporcional à raiz de G, né? Então, como na Lua G é menor, então o período é maior. Ou seja, o que significa dizer que o período é maior? Ele gasta mais tempo para dar uma volta, uma oscilação completa, que é ir e voltar. Então, ele gira mais devagar. Se ele gira mais devagar, né? Se ele dá uma volta mais devagar, significa que o relógio vai atrasar na Lua, ok? Então é correto afirmar que se ele for para a Lua, o relógio atrasará, pois o campo gravitacional lunar é diferente do terrestre. Essa daqui é a resposta certa. Número 2. Um corpo de massa 100 gramas, então M igual 0,1 kg, preso a uma mola ideal de constante K igual 2 vezes 10 a terceira Newton por metro. Observe a unidade, tem que passar para aquilo. Descreve um MHS de amplitude. A amplitude aqui no movimento do sistema massa-mola, a amplitude é igual ao X, que vale 20 centímetros, que eu tenho que passar para metro, que é 0,2 metros. Como mostra a figura. A velocidade do corpo, quando sua energia cinética é igual à energia potencial, é. Então, o que a gente tem que fazer? Num sistema massa-mola, a gente tem que a energia mecânica se conserva. Vamos falar de energia mecânica. O que é energia mecânica? Energia mecânica é a soma de todas as energias naquele ponto. Ou seja, nesse caso, é a soma da energia cinética mais a energia potencial elástica. Tá certo? Então, quando a mola está totalmente comprimida ou totalmente estendida, ou no meio, em qualquer situação, a energia mecânica vai dar sempre o mesmo valor, ela se conserva no MHS, no sistema massa-mola, ok? Não há perda de energia. Então, o que vai acontecer aqui? O que a gente pode escrever aqui? Olha, quando a amplitude é igual a x, que é igual a 0,2 metros, a gente tem, ou seja, quando a mola está na sua elongação máxima, né, comprimida ou esticada, a gente tem que a energia mecânica vai ser apenas a energia potencial elástica. Que posição que é essa? Isso aqui é nos extremos, ok? Então, a energia mecânica é igual à energia potencial elástica. Então, quanto que é a energia mecânica? Ela é kx² sobre 2. K, 2 vezes 10 a terceira. O x, eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 1. Vezes x, que é 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, dividido por 2. Presta atenção, gente, nas unidades, ok? Ó, metro, metro, e aqui tem que ser em quilo. Então, eu corto esse 2 com esse 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. Vai ficar 10 a terceira vezes 2 vezes 2, 4. 10 a menos 1 vezes 2 dá 10 a menos 2. Então, isso vai ficar 4 vezes 10 a primeira. 3 menos 2 primeira, que vai dar 40 joules. Não é isso? Então, esse é o valor da energia mecânica. Só que ele não quer energia mecânica. Ele quer saber qual a velocidade do corpo quando sua energia cinética é igual à energia potencial. Então, vai ter um ponto da trajetória que a energia mecânica vai ser igual à energia cinética mais energia potencial elástica. E ele quer saber explicitamente quando a energia cinética foi igual à energia potencial, ou seja, quando a potencial foi igual à cinética. Então, a gente pode substituir aqui, olha, a energia mecânica é igual à cinética mais a cinética, porque ele quer quando as duas forem iguais, metade desse e metade desse. Então, quando a energia mecânica for 2 vezes a energia cinética. A energia mecânica não muda em qualquer ponto da minha trajetória. Se ela é esse valor no extremo, ela vai ser esse valor em qualquer ponto. Então, a energia mecânica é 40. 2 energia cinética. Então, 2 energia cinética igual a 40, energia cinética igual a 20. Mas ele não quer energia cinética, ele quer a velocidade
quando a energia cinética foi igual a potencial. Então, energia cinética igual a 20, energia cinética mv² sobre 2 igual a 20, massa 0,1 em quilo, v² sobre 2 igual a 20, multiplico cruzado, vai dar v² é igual 2 vezes, vai dar 40 por 0,1, que vai dar 400, v igual raiz de 400, 20 metros por segundo. Opção correta, letra A. Então, isso que eu quero falar com vocês, que eu acho que não ficou claro lá, a gente não falou disso lá na aula teórica. A energia mecânica, se vocês lembrarem lá do primeiro ano, ela sempre vai ser a soma de todas as energias que está envolvida no processo. E num sistema conservativo, como no MHS ou quando não tem atrito, a energia mecânica se conserva em qualquer ponto da trajetória. Então, se você consegue calcular ela num ponto, igual a gente consegue aqui calcular ela nos extremos, e deu 40, ela vai ser 40 em qualquer lugar, inclusive quando naquele ponto em que a energia mecânica é igual, ou melhor, em que a energia cinética é igual à potencial elástica. Então, se a gente já viu que eu fiz isso aqui para demonstrar, mas se você já viu que ela é 40 e que ele quer o ponto em que a energia potencial e cinética são iguais, cada uma vai ter 20. Eu já podia jogar direto nisso daqui, tá certo? Eu fiz essa conta aqui para você ver como é que é feito, né, numa questão aberta. Ou então, se ele falasse assim, eu quero o ponto em que a energia cinética é a metade da potencial. Aí a gente teria que chamar, por exemplo, chama a cinética de x e a potencial ia ser x sobre 2, por exemplo. Né? Se a cinética fosse, ou melhor, se a cinética fosse metade da potencial, chama ela de x e a potencial seria 2x, né? Aí a cinética seria a metade. Então, é importante a gente fazer isso aqui para vocês entenderem, que aqui foi muito fácil, eu quero que um seja metade do outro, então dividir por 2. Mas às vezes eu quero que um seja 2 vezes maior que o outro, eu quero saber o ponto em que um é o triplo do outro, e aí a gente vai ter que trabalhar algebricamente, tá certo? Só com letras. Continuando aí, número 3. Uma partícula de massa m presa à extremidade de uma mola oscila num plano horizontal de atrito desprezível em trajetória retilínea, em torno de um ponto de equilíbrio. O movimento é harmônico simples de amplitude x. Considere as afirmações. O período do movimento independe de m. Falso. O período do sistema massa-mola, 2π raiz de m sobre k, depende de m. A energia mecânica do sistema em qualquer ponto é constante. Verdade. Não tem atrito. A energia mecânica em qualquer ponto é um valor só. A energia cinética é máxima no ponto O. Lembra que eu falei? Aqui eu tenho energia potencial máxima, porque eu tenho máxima elongação. E energia cinética mínima, aqui eu tenho energia cinética máxima, porque eu não tenho potencial elástica. Toda mecânica é cinética aqui. Então, essa é verdadeira. Então, são corretas a 2 e a 3. Então, guardem isso, tá? Onde eu tenho maior elongação, maior valor para x, a mecânica é toda em forma de potencial elástica. E no meio, a mecânica é toda em forma de cinética, porque nós não temos elongação da mola, o x vale 0. E entre eles você vai ter as duas energias sendo transformadas, cinética e potencial elástica. Número 4. O sistema da figura é constituído de uma mola ideal e um bloco, estando livre para oscilar verticalmente. O gráfico que melhor ilustra como que a energia potencial da mola varia em função do deslocamento da mesma em relação ao ponto de equilíbrio x é. O que a gente tem? Que nos pontos de máxima elongação, x e menos x, a gente tem que ter energia potencial o quê? Máxima. Então, em x e menos x, a gente tem que ter elongação máxima, ó, menos x e x. Máxima energia, ou melhor, máxima energia potencial. A única que satisfaz esse propósito é a letra A, que no ponto x e no ponto menos x, a gente tem um valor máximo para energia potencial. Aqui não, né? Aqui a gente só tem o x, ó, nem tem o do menos x, né? Então, a única que satisfaz é essa parábola aí, tendo o valor máximo para energia potencial, quando a gente tem o valor de x ou menos x. Um pêndulo simples tem inicialmente um período t. Ao quadruplicar no seu comprimento, sua nova frequência será. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa. Estou falando de período de pêndulo simples. Vamos colocar ele aqui. 2π raiz de L sobre G. O que eu vou mexer? Vou mexer no quadruplicar seu comprimento. Então, T é proporcional à raiz de L. Então, se eu vou quadruplicar, raiz de 4 vai dar o quê? Vai dar 2.
quer dizer que o período fica 2 vezes maior. Então, ele fica 2t. Certo? Então, um pêndulo simples tem inicialmente um período t. Ao quadruplicar no seu comprimento, sua nova frequência será. Então, eu quadruplico, o período fica 2 vezes maior. Só que a frequência é inversamente proporcional ao período, lembram? Frequência é igual a 1 sobre t. Se o t ficou 2 vezes maior, frequência ficou 1 sobre 2t, né? Olha, então a frequência ficou dividida por quê? A frequência ficou dividida por 2. Então, olha o que ficou a frequência. 1 sobre 2t, letra D. Eu acho que o gabarito dessa questão saiu errado. O gabarito saiu B, 2t. Mas não é, consertem para mim, por favor. Opção correta, na número 5, letra D. Certo? Deu para entender? Olha o que acontece. T é diretamente proporcional à raiz de L. Quadruplicou, raiz de 4 dá 2. Quer dizer, o período fica 2 vezes maior. O período ficar 2 vezes maior, a frequência fica 2 vezes menor, porque período e frequência são inversamente proporcionais. 1 sobre período, 1 sobre 2t, ou seja, a opção correta, letra D de dado. Número 6. Uma partícula de massa m, presa a uma mola, executa um movimento harmônico simples, com período de 16 segundos. Uma partícula de massa 4m, então vamos lá. Presa a uma mola, então período de 16 segundos. Uma partícula de massa m, massa 1, massa m. Uma partícula de massa 4m, massa 2, 4m, presa à mesma mola, executará um MHS com um período de... Então, olha para vocês verem. O que acontece, qual que é a proporção entre período e massa no sistema massa-mola? Período é igual a 2π raiz de m sobre k. Certo? O que aconteceu com a massa? Significa que o período é proporcional à raiz de m. O que aconteceu com a massa 1 para a massa 2? Quadruplicou. Período proporcional à raiz de 4m. Então, ficou o quê? O período ficou 2 vezes maior, certo? Se T1 era 16, logo T2 vai ser 2 vezes 16, que vai ser 32 segundos. Por quê? Porque a massa foi de m para 4m, a massa ficou 4 vezes maior, raiz de 4 é 2, por isso o período ficou 2 vezes maior. Se T1 era 16, T2 vai ser 32. Olha essa questão do ITA aqui, olha. 2 molas ideais, sem massa e de constantes elásticas K1 e K2, sendo K2 maior do que K1. Então essa aqui é mais dura. Acham-se dependuradas no teto de uma sala. Em suas extremidades livres, penduram-se massas idênticas. Massas idênticas, tá aqui. Presta muita atenção nesse tipo de exercício, gente, porque o sistema aqui é massa-mola. Só que ele colocou de uma posição que fica parecendo que a gente vai analisar pêndulo simples. Mas não, eu vou analisar massa-mola. Ele variando aqui em torno da posição de equilíbrio verticalmente. Ok? Não é um pêndulo que vai fazer esse movimento. Observa-se que quando os sistemas oscilam verticalmente, as massas atingem a mesma velocidade máxima. Isso aqui é importantíssimo. A mesma velocidade máxima. Então, se eles atingem a mesma velocidade máxima, o que a gente tem? Que eles vão ter, no ponto em que a velocidade é máxima, eles vão ter energia mecânica só como energia cinética, onde x é 0. E a energia mecânica só como a energia cinética dos dois vai ser igual, ou seja, a energia mecânica deles não tem que ser a mesma em qualquer ponto, porque o sistema é MHS conservativo. Então, o que vai acontecer? A energia mecânica dos dois vai ter que ser igual, porque se eles têm a velocidade máxima num ponto, naquele ponto em que a velocidade máxima é no ponto de equilíbrio. Então, se aqui a velocidade é 10 e aqui é 10, naquele ponto é a energia mecânica daquele ponto. A energia mecânica, quando ele está no equilíbrio, ela só é em função da cinética, porque o x é 0. Então, se é o mesmo para os dois e aquele ponto é a energia mecânica, significa que a energia mecânica é igual para os dois.
Porque a energia mecânica se conserva ao longo de todo o sistema, ao longo de todo o movimento do MHS, ok? Se ela se conserva, se tem algum ponto que eles são iguais, eles vão ser iguais em todos os pontos, ok? Agora nós vamos ver a amplitude, ó, indicado por A1 e A2, aqui é A2. As amplitudes dos movimentos e por E1 e E2, as energias mecânicas dos sistemas, 1 e 2, respectivamente, podemos dizer. Então, a energia a gente já sabe que é igual, então só pode ser essa ou essa. Já elimino essas aqui, ó. Tá certo? Porque a energia mecânica deles é a mesma, eles têm um ponto, a velocidade máxima que eles atingem é a mesma, as massas são iguais. O que é energia cinética? mv²/2. As massas são idênticas e as velocidades são idênticas. A energia mecânica, no centro, no equilíbrio, ela é só o quê? Energia cinética. Então, ela é igual para os dois. Ótimo. Agora, e as amplitudes? O que vai acontecer aqui? Para mim saber as amplitudes, eu tenho que saber do período. O período do pêndulo do sistema massa-mola, 2π raiz de m sobre k. Olha o que acontece. Aquela que tem maior K, como essa daqui, a mola mais dura, ela vai ter maior K, consequentemente menor período, porque são inversamente proporcionais. Então, maior K, a mola mais dura, vai ter menor período. O que significa dizer menor período? Ela gira mais devagar, ok? Ela gira mais devagar. Então, quem tem menor K? Essa K1. Então, gira devagar. Gira devagar. Tem T menor K grande. Então, ela tem um T grande, então ela gira devagar. Agora, quem tem o K grande, ou melhor, é isso que eu falei, né? A mola mais dura... Não, só um minutinho. A mola mais dura é o K2, né, gente? Tem maior K, vai ter menor período. Isso aqui tá errado, olha. De novo aí. Desculpa meu erro aí, olha. Tem maior K é quem? K2. Essa aqui é a mola mais dura. Então, se ela é dura, grande, o T é pequeno. Então, maior K, mola mais dura. Maior K, menor T. Menor T, gente, não gira mais devagar. O que é o menor T? A gente tem que ficar toda hora, até eu confundi agora. Ó. O que é o menor T? Ele gasta menos tempo para dar uma oscilação. Se ele gasta menos tempo para dar uma oscilação, o que acontece? Gira mais rápido. Esse daqui, por exemplo, gasta 1 segundo para dar uma oscilação. Esse aqui gasta 3. Ou seja, esse T é menor, ele gira mais rápido. Então, presta atenção no que é o significado do T. O T é o período, é o tempo para dar uma oscilação completa. Se o tempo é pequeno, ele oscila rápido. Se o tempo é grande, ele oscila devagar. Então, maior K, mola mais dura. Menor período, gira mais rápido. Então, esse aqui, mola dura, gira rápido. E esse aqui, gira devagar, mais devagar. Ok? Agora, presta atenção comigo, gente. Se ele gira rápido, ele tem que ter maior amplitude ou menor? Se ele gira rapidinho, ele tem que ter uma amplitude menor, né? Porque esse aqui gira devagar, ó. Então ele vai lá em cima e volta, vai lá em cima e volta, grande amplitude. Esse aqui que gira rápido, ó, para ele girar rápido, ele tem que ter uma menor amplitude, certo? Então, quem tem menor amplitude? A amplitude do 2, o que gira rápido tem menor amplitude. Então, a amplitude do 1 ganha do 2. Ele gira devagar, ele tem uma grande amplitude. Esse aqui gira rápido, ele tem uma pequena amplitude. Ficou claro? Então, presta só atenção nisso daqui, viu, gente? Olha, período grande significa muito tempo para dar uma volta. Muito tempo para dar uma volta, o que vai acontecer? Ele está girando devagar, ele está gastando muito tempo para ir lá e voltar. Período pequeno, rapidinho ele faz uma oscilação. Se ele gira rápido, ele tem amplitude pequena. Se ele gira devagar, ele tem amplitude grande, tá bom? Então essa que é a análise aqui que a gente faz. Número 8. Uma partícula de massa meio quilo, já vamos colocar aqui, ó, já está em quilograma, move-se sob a ação de apenas uma força.
a qual está associada uma energia potencial EP, cujo gráfico em função de X está representado abaixo. Então, ele deu X em metros, ó, só uma força, então a gente está falando aqui de um sistema massa-mola. O meu sistema é massa-mola. Esse gráfico consiste em uma parábola passando pela origem. A partícula inicia o movimento a partir do repouso, em X igual a menos 2 metros. Pede-se. Então, em X igual a menos 2. Aqui ele não deu menos 2, estão vendo? Então, ele quer... Esse gráfico não está completo. Esse gráfico só tem as posições em menos 1 e 1. Mas, na verdade, é um sistema massa-mola que a gente tem aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 0... Aqui, menos 2 e aqui mais 2, ok? X igual. Então, a gente tem aqui, e o gráfico só me dá os valores de quando ele está em menos 1 e 1. Quando ele está aqui em menos 1 e 1, mas o movimento é mais amplo. Então, qual que é a energia mecânica dele? Em X igual a menos 2. Então, vamos calcular. A gente tem a massa dele, a gente tem a elongação máxima. Então, quando ele está na elongação máxima, quando ele está aqui em menos 2, toda a energia mecânica dele é em forma de quê? É em forma de energia potencial elástica. Então, energia mecânica é igual a energia potencial elástica em X igual a menos 2. Energia mecânica é kx ao quadrado sobre 2, certo? Eu tenho X... Mas eu quero energia mecânica, mas eu não tenho K ainda. Eu preciso do K. Então, o que eu vou fazer? Eu vou no gráfico, porque eu tenho energia potencial e o X para um valor que eu consigo descobrir o K. Então, energia potencial elástica é igual a Kx ao quadrado sobre 2. Do gráfico, eu vou tirar que a energia potencial é 1, quero saber o K, para X igual a 1. Não preciso colocar o sinal aqui, tá, gente? O sinal aqui é só para mostrar a trajetória. Então, vai ficar K é igual a 2. 2 o quê? O K é Newton por Joule, né? Então, K é igual a 2. Newton por metro, quer dizer. Então, K é igual a 2. O K... é constante, a mola é a mesma. Então, agora que no gráfico eu descobri o K, eu posso jogar o K aqui. Energia mecânica, então, vai ser igual a K, que é 2, ao X que eu quero, que é 2, não preciso colocar o sinal, dividido por 2, que vai dar 4 joules. Então, a energia mecânica nesse ponto, letra A, a energia mecânica... ela é 4 joules em qualquer ponto da trajetória. Porque se ela é 4 joules aqui, o sistema é conservativo, né? Só tá sobre, não tem atrito. O que vai acontecer? Em qualquer ponto, a energia mecânica é a mesma. Nos extremos, ela é dada em forma apenas da potencial elástica. No centro, a mecânica é apenas a cinética. E nos intermédios, ela é cinética mais potencial elástica. Continuando, letra B. A velocidade da partícula ao passar por x igual a 0. Em x igual a 0, a energia mecânica ela é totalmente acinética, porque não tem potencial elástica. Então, 4 é igual a mv ao quadrado sobre 2. 4 é igual, qual é a massa? Meio quilo. V ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ficar V ao quadrado é igual a 4 vezes 4, 8, dividido por meio, que vai dar 16. Então, V igual raiz de 16, 4 metros por segundo. Letra B. E letra C? A energia cinética da partícula ao passar por x igual a 1 metro. Então, agora ele quer uma posição intermediária aqui, ó. X igual a 1. Nesse ponto, a mecânica vai ser o quê? Cinética e potencial. Eu não sei quanto de cinética e quanto de potencial. Então, energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Em x igual a 1 metro. Só que eu sei que em x igual a 1 metro, a potencial vale quanto? Vale 1 joule. E a mecânica eu sei que é quanto? A mecânica sempre é 4. Qual é a cinética? A potencial é quanto em 1 metro? No gráfico ele me deu. A potencial, de acordo com o gráfico, em x igual a 1 metro, ela tem 1 joule. Então, a cinética em x igual a 1 metro vale 4 menos 1, 3 joules. Ok? Então, eu tenho que saber isso aqui, olha.
Nos extremos, a mecânica é dada em função apenas da potencial elástica. No centro é toda cinética e nos intervalos, né, nos intermédios aqui, ela sempre vai ser a soma da cinética mais a potencial. Lembrando que uma vez descoberta a energia mecânica num ponto, ela é a mesma em qualquer outro ponto da trajetória. Número 9, vamos para o pêndulo simples. Suponha que um pequeno corpo de massa m esteja preso na extremidade de um fio de peso desprezível, cujo comprimento é L, oscilando com pequena amplitude em um plano vertical, como mostra a figura a seguir. Esse dispositivo constitui um pêndulo simples que executa um movimento harmônico simples. Verifica-se que o corpo, saindo de B, desloca-se a B' e retorna a B 20 vezes. Então, sai daqui e volta aqui, isso é um período, ele vai e volta. Então, ele faz isso 20 vezes em 10 segundos. Então, 20 oscilações em 10 segundos. Uma oscilação, eu vou descobrir o período dele. Então, multiplicando cruzado aqui, o período dele vai ser 10 sobre 20, vai ser 0,5 segundos. Esse é o período dele, ok? Assinale o que for correto. Se o período é meio, qual é a frequência? Frequência é 1 sobre período. Frequência é 1 sobre meio, frequência é 2 Hz. Então, vamos lá. O período do pêndulo é 2? Falso. A frequência de oscilação é meio? Falso, ela é 2. Se o comprimento do fio L for 4 vezes maior, o período será dobrado? Período do pêndulo, 2π, raiz de L sobre G. Período proporcional à raiz de L. Se eu quadruplico aqui, raiz de 4 é 2. Verdade. Então, essa aqui é verdade. Se a massa do corpo suspenso for triplicada, sua frequência será multiplicada por 3. Depende da massa, gente? Não depende da massa. O período não depende da massa. Consequentemente, a frequência também não depende, ok? Frequência só depende do período. Se o valor de G, se o valor local de G for 4 vezes maior, 4 aqui, T fica 2 vezes menor. A frequência do pêndulo será 2 vezes menor. Então, vamos lá. Se o G for 4 vezes maior, quer dizer que P fica 2 vezes menor. Logo, F fica, não são inversamente proporcionais, 2 vezes maior. Vamos ver se é isso que ele está falando. Se o valor de G for 4 vezes maior, a frequência do pêndulo será 2 vezes menor? Não, a frequência será 2 vezes o quê? Maior. Porque a frequência é inversamente proporcional ao período. O que acontece com o período, acontece o contrário com a frequência. Se a amplitude do pêndulo for reduzida à metade, seu período não modificará. Amplitude, olha aqui, período aqui, depende da amplitude? Não, o pêndulo aqui, o período aqui não depende da amplitude, não tem amplitude daqui. Não, só um minutinho. Se a amplitude do pêndulo for reduzida à metade, seu período não modificará. Verdade, porque o período não depende da amplitude. O período depende de quê? Do comprimento do fio e de onde ele está, da gravidade. Então, essa é verdadeira. O período não vai modificar. Então, quais são corretas? 4 mais 32, 36. Ok? Então, o período aqui vai depender do tamanho do meu fio e da gravidade. Número 10. Um antigo relógio de pêndulo é calibrado no frio inverno gaúcho. Considere que o período desse relógio é dado por, tá aqui, ele deu a fórmula, onde L é o comprimento do pêndulo e G é a aceleração da gravidade. Pergunta-se, então aqui ele vai usar também dilatação. Esse relógio atrasará ou adiantará quando for transportado para o verão quente nordestino? Então, no verão, o que vai acontecer? L aumenta. T é proporcional à raiz de L, logo T aumenta. Gente, T aumentar significa que o período, o tempo para dar uma volta ficou maior. Se o tempo para dar uma volta ficou maior, ele gira mais devagar. Se ele gira mais devagar, pensa no relógio. Se ele está girando mais devagar, o relógio vai o quê? Adiantar ou atrasar? Atrasará. Pois o T aumenta com o aumento da temperatura. Se o relógio for transportado do Nordeste para a superfície da Lua, nas mesmas condições de temperatura, ele atrasa ou adianta. Na Lua,
o G é menor do que o G da Terra. Então, se eu T é inversamente proporcional à raiz de G. Se eu diminuo o G, o período aumenta. Se eu aumento o período, ele gasta mais tempo para dar uma volta. Logo, o relógio atrasará, pois o T aumenta, certo? Então, nos dois casos vai atrasar porque eu tive um aumento do período. Se eu aumento o período, significa que eu estou aumentando o tempo para uma volta, significa que o meu relógio vai demorar mais para marcar 1 minuto. Então, ele vai sempre estar atrasado, certo?